Então, bom dia, pessoal. Recomeçando aqui nossa aula, agora gravando para aqueles que não puderam estar aqui participando com a gente. A gente está tratando de defesa do executado, tá? E a gente falou na aula passada que a defesa do executado ela pode ser basicamente 4 espécies de defesa do executado. Não é propriamente defesa, né? São meios de oposição, porque a gente já sabe que no processo de execução você não tem, em princípio, fase cognitiva, você tem hiatos cognitivos. Então, a defesa do executado pode ser, como nós vimos, 4 espécies. Aquela que nós chamamos de ações autônomas de impugnação, exceção de pré-executividade, impugnação e embargos à execução. Nós já vimos também que as ações autônomas de impugnação, elas não são meios próprios de oposição à execução, mas são ações que podem ter consequência na própria execução, seja para impugnar alguns atos, seja para impugnar a totalidade da execução. Somente relembrando, o exemplo que nós demos para isso foi justamente um mandado de segurança que impugna um auto de infração da qual se gerou uma CDA e se gerou uma execução fiscal, sendo procedente, sendo concedida a segurança, com a concessão da segurança, obviamente decai o auto, que derruba a CDA, que extingue a execução, tá? A exceção de pré-executividade a gente já viu que foi um instituto extremamente útil no âmbito no âmbito da execução, notadamente quando a oposição à execução se dava sempre através de embargos, e esses embargos tinham como requisito a segurança do juízo, o que hoje não mais funciona. Então, diante disso, a exceção de pré-executividade perdeu muito de sua importância prática. A gente usa hoje a exceção de pré-executividade em raríssimas hipóteses, quando, por exemplo, você perde um prazo. A gente também já viu e já estudou exceção de pré-executividade. Os meios típicos e próprios de oposição à execução, no nosso regime jurídico atual, no nosso regramento atual, vocês sabem, são justamente a impugnação ao cumprimento de sentença, que é um meio de oposição à execução fundado em título judicial, e os embargos à execução, que é o meio próprio de impugnação à execução fundado em título extrajudicial. A única exceção de oposição de embargos para impugnação de título judicial nós já vimos, é aquela exceção dos juizados especiais da Lei 9.099, que, a despeito de na Lei 9.099 poder tramitar execução tanto de título judicial formado no próprio juizado como de título extrajudicial, em ambos os casos o meio de oposição à execução nos juizados será os embargos à execução, tá? A gente não estuda propriamente os embargos nos juizados, isso é matéria de procedimentos especiais, quando vocês estudam o procedimento dos juizados especiais, mas só para fazer essa ressalva aqui para vocês. Então, meios próprios de oposição à execução: impugnação ao cumprimento de sentença, qualquer que seja o cumprimento de sentença, embargos à execução, sempre que a execução for fundada em título, extrajudicial. Tá bom até aqui? Na aula passada nós falamos de impugnação, na aula passada nós falamos de impugnação ao cumprimento de sentença. Ao que eu me recordo, a gente falou das noções gerais, falamos dos requisitos. Se eu estiver errado, vocês me salvam, viu? Falamos do cumprimento provisório, que é uma faculdade do executado, as matérias passíveis de arguição, todas essas a gente tratou, tá certo? A gente tratou do efeito suspensivo, não tratou? Também, pessoal? Tira o microfone, liga o microfone aí, Karina. Prof, deixa eu só olhar minhas anotações aqui, só um minutinho. Porque, se eu não me engano, a gente já tratou de impugnação sim ao efeito suspensivo. Aspectos procedimentais a gente chegou a tratar sim. Acho que ficou faltando a gente tratar a partir daqui: impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
Mas, né, somente para dar um overview rápido sobre impugnação ou cumprimento de sentença, o que é mais importante a gente entender no cumprimento de sentença? O cumprimento de sentença, apesar de ser uma ação, ela é uma ação incidental, tá? Ela é um meio de oposição, tem natureza jurídica de ação e ela se dá incidentalmente. Qual é o aspecto mais importante em relação à impugnação ao cumprimento de sentença? É compreender que ela não pode rediscutir, a coisa julgada. Então, a impugnação ao cumprimento de sentença, como regra, não tem efeitos rescisórios, tá? As únicas exceções são as hipóteses de arguição de vício transrescisório, que é a ausência de citação no processo de conhecimento que correu a revelia, e aquelas hipóteses de inexigibilidade decorrente de sentença inconstitucional, que excepcionalmente o sistema autoriza você rediscutir, né, flexibilizar a coisa julgada. No primeiro caso, não há formação de coisa julgada, propriamente em relação ao réu, né, e no segundo você tem sim uma flexibilização da coisa julgada, mas a regra é que o cumprimento de sentença ele não pode rediscutir aquilo que foi o objeto da coisa julgada, tá bom? Oi, Rafael. Professor, minha dúvida não era nem agora, eu só tinha deixado a mão levantada para sinalizar depois que quero fazer a pergunta. Mas pode fazer, já passa. Beleza. Em relação aos honorários, por exemplo, tem entendimento do STJ que são devidos honorários. Somente quando extingue a execução. E quando é reconhecido o excesso de execução, existe a incidência dos honorários? Não. Só há incidência de honorários quando a impugnação ao cumprimento de sentença extingue a execução. Quando ela não extingue a execução, não incide honorários para impugnação. Isso o juiz pode apreciar equitativamente depois ao final, com um acréscimo de trabalho. Mas somente quando extingue é que incide honorários. Entendeu, Rafael? Perfeito. Porque não há, de fato, regramento expresso sobre isso e o STJ assim decidiu. Isso é analisado muito em conjunto com o recurso que é cabível, né? Quando a decisão, a impugnação, cumprimento de sentença, ela não extingue a execução, o recurso cabível é agravo de instrumento, né? E como é agravo de instrumento porque o processo no cumprimento de sentença, a fase de cumprimento de sentença prossegue. E também, em decorrência disso, não haverá honorários advocatícios. Agora, se você tem a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença e ela termina por fulminar a execução, para reconhecer a prescrição, né, da pretensão, aí sim haverá incidência de honorários e o recurso cabível é apelação. Beleza? Beleza. Então pronto, vamos em frente. Daí porque o parágrafo 1º do artigo 525 ele regra as matérias passíveis de serem conhecidas e julgadas na impugnação ao cumprimento de sentença, que, como vocês estão vendo, é uma hipótese, é mais uma hipótese de cognição parcial no procedimento. Oi, Karina, pode falar. Não, prof, só para responder sua pergunta, eu estou olhando aqui, o senhor falou da questão da impugnação, que se houver alguma declaração de constitucionalidade, caberia a modulação dos efeitos. Foi a última anotação que eu fiz. Pronto. Foi a última anotação, né? Então pronto. Está dentro da matéria passível, ainda dentro da matéria passível de arguição. Tá? Então, isso que você está falando está aqui, ó. É inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação. Inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação. Então, aqui voltando, vamos fazer, na verdade, continuando, né? Então, vamos continuar daqui, a gente retoma daqui. Então, considerando, né, de que a impugnação com cumprimento de sentença ela não pode promover a rediscussão da coisa julgada, o parágrafo 1º do artigo 1025, ele institui as matérias que podem ser arguídas no âmbito do cumprimento de sentença, né? E aí a gente já viu falta ou nulidade de citação em caso de revelia, né? Em caso de revelia, porque a gente sabe que no cumprimento de sentença você não tem nova citação, porque é apenas uma fase, você tem a intimação do executado para promover o cumprimento, o pagamento, então é uma mera intimação, então a citação que ele fala é a citação do cumprimento de sentença. Essa é uma hipótese de vício transrescisório. E é óbvio que eu só vou poder arguir isso se eu estiver falando da falta de citação de um processo que correu a revelia. Porque se a parte ingressou em juízo, ainda que para arguir a nulidade de citação, as decisões que ali obtiverem, a partir daquele momento há a formação
da triangulação da relação processual, e essas questões serão discutidas lá na fase de cumprimento de sentença, e aí será absorvido pela coisa julgada, não será um vício transrescisório. Tá? A ilegitimidade de parte a gente já viu que também não é aquela da fase de conhecimento, e sim, eventualmente, alguma arguição de legitimidade posterior, como nas hipóteses de sucessão, por exemplo. Né? Outra hipótese de arguição, de matéria passiva de arguição na impugnação, é a inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Tá bom? Inexequibilidade do título, por exemplo, ausência de ocorrência de condição ou termo. E no que concerne a inexigibilidade, foi isso que Karina falou que foi a última matéria que nós tratamos. Né? Houve, a partir da terceira fase da reforma do CPC de 73, a instituição de uma flexibilização da coisa julgada. Isso é, de fato, uma flexibilização da coisa julgada. Foi, inclusive, essa alteração à época ao CPC de 73 que trouxe toda aquela discussão e vários trabalhos sobre o assunto da flexibilização da coisa julgada. E qual é essa flexibilização da coisa julgada? Passou-se a permitir-se a arguição na fase de cumprimento de sentença, já na fase de cumprimento de sentença, passou-se a permitir que se discuta a exigibilidade de uma sentença inconstitucional. Então, todas as vezes que o Supremo Tribunal Federal declara inconstitucional, né, ou faz interpretação conforme em relação a um ato normativo que foi o ato normativo no qual se fundamentou a sentença, eu posso rediscutir esta questão. Tá? O CPC de 2015 evoluiu resolvendo algumas questões, como, por exemplo, vem cá, se a declaração de constitucionalidade ela se deu posteriormente à formação da coisa julgada, é a mesma coisa de quando ela se deu anteriormente à formação da coisa julgada? E aí o CPC de 2015 resolveu. Então, a decisão inconstitucional cuja a inexigibilidade pode ser arguída em impugnação ao cumprimento de sentença é aquela que foi anterior ao trânsito em julgado, ou seja, é quando a decisão já nasce inconstitucional, tá? Já nasce inconstitucional. Se a declaração de constitucionalidade se deu depois, ou seja, eu estava lá arguindo que a lei era inconstitucional, a justiça afastou isso, né? Só que à época não tinha posicionamento supremo. E aí transitou em julgado, sem que houvesse posicionamento do Supremo. E depois disso, há a realização de um posicionamento do Supremo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, arguindo aquela inconstitucionalidade, que já está cobertada pela coisa julgada, eu não posso arguir isso em sede de cumprimento de sentença. Eu terei que propor, conforme o caso, a minha ação rescisória, tá? Que não é em todo e qualquer caso, que deverá caber na ação rescisória. Porque se vocês olharem, o texto do CPC, ele é muito ruim, ele é muito mal feito. Porque ele dá a entender que toda e qualquer decisão do Supremo, do STF, em relação à inconstitucionalidade, reabriria o prazo para discutir todas as decisões pretéritas que eram em sentido oposto. Então ele vai aqui e diz aqui, se a decisão proferida no parágrafo 2º, após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo será, olha, isso aqui que é o absurdo, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar mais fácil a visualização de vocês aqui. Pronto. Aqui. Melhorou a visualização aí, pessoal? Pronto. Então deixa eu... Agora 525, vamos voltar lá. Tá? Então, teoricamente, né, decisões transitadas em julgado há 20 anos atrás, né, poderiam ser rediscutidas para ação rescisória porque o prazo estaria reaberto. Cujo prazo será contado de 2 anos de trânsito em julgado, estaria reaberto. Seria uma maluquice isso. É por isso que o Supremo Tribunal, o STF, ele tem usado muito o parágrafo 13 e promovido, né? Na verdade, ele nem usa propriamente o parágrafo 13, mas o parágrafo 13 veio a incorporar o CPC, a prática que já é do Supremo, de promover a modulação, dos efeitos, tá? Para não permitir isso. Seria um nível enorme de insegurança jurídica. Além disso, a gente tem,
né, a gente tem a súmula 343 do STF, súmula 343 do STF, que diz justamente, né, e o Supremo tem reiterado nessa possibilidade, de que quando a época da decisão havia controvérsia entre os órgãos, judiciários, não caberia ação rescisória. Aqui, deixa eu ver aqui se aqui a gente tem uma visualização boa aqui. Não cabe ação rescisória por ofensa literal de disposição de lei, porque isso era o texto do CPC de 73, então vocês podem entender por ofensa à ordem jurídica, né? Quando a decisão rescindida estiver baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Então, ou seja, este conjunto de regime jurídico, este conjunto de regras que traz o regime jurídico é o que nos dá um pouco mais de segurança jurídica, para não admitir que em todo e qualquer caso, né, a gente haveria uma rediscussão de todas as decisões transitadas em julgados. Beleza até aqui, pessoal? Então pronto, vamos seguir adiante. Ainda eu posso arguir penhora incorreto ou avaliação errônea, eu posso arguir excesso de execução ou cumulação indevida de execução. Sobre excesso de acumulação indevida, logo mais adiante aqui, quando a gente for falar de embargos de execução, eu vou voltar a tratar do tema, porque excesso de execução, ela não é somente cobrar valor maior, tá? O excesso de execução tem outras modalidades, como a execução pelo meio que não está previsto no título. Aí a gente deixa falar que o regramento é exatamente igual ao regramento dos embargos de execução. E aí a gente deixa para tratar lá nos embargos de execução, que é um pouquinho mais completo. Tá bom? Já, Rafael, só um segundo. Incompetência absoluta ou relativa do juízo, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, inovação, compensação, transação e prescrição. E aí, obviamente, todas essas matérias, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, tá? Então, ou seja, não é porque eu lá atrás, na fase de conhecimento, quando eu contestei a ação, eu arguí que havia novação, e isso foi afastado pela sentença, eu não posso voltar a arguir aqui que tem novação. Essa novação, por óbvio, é uma novação operada após a formação da coisa julgada. Ou seja, é quando, eventualmente, depois da decisão, eu fiz um acordo com a parte para fazer o cumprimento dessa decisão. Aí eu posso arguir que esse acordo gerou uma transação ou que gerou uma inovação e por aí vai, a depender do conteúdo, obviamente, do ato jurídico, tá? A alegação de impedimento de suspensão é feita na mesma forma que no cumprimento de sentença, ou seja, por petição em separado, por simples petição. Oi, Rafael. Professor, só voltando que o senhor acabou passando da parte um pouco rápido, eu preferi não interromper. A ausência de citação, ela pode ser arguída pelo litisconsorte passivo, unitário e necessário que não foi citado na fase de cognição? Na verdade, o litisconsorte passivo necessário, a ele não se opõe à decisão. Então, na verdade, é como se aquele título judicial não se formasse a ele, em desfavor dele. Não é propriamente a ausência de citação. Será a ausência de citação, Rafael, se ele foi arrolado como parte e não foi citado, entendeu? Entendi, perfeito. Porque a citação do litisconsorte necessário e unitário, ela é condição de eficácia da decisão para este terceiro. Então, aquele que eventualmente não foi citado, ele não vai nem sequer arguir a ausência de citação. Ele vai dizer o seguinte: este título não me atinge, não atinge os meus direitos, né? Não atinge os meus direitos. E aí, obviamente, você vai ter que reiniciar o processo para citá-lo. Na verdade, você vai ter que regularizar o procedimento para promover a citação. Mas não é propriamente falta ou nulidade de citação. Tá? Ele só vai ser falta ou nulidade de citação se ele foi arrolado como réu, indicado como réu, e não foi devidamente citado. Pelo que eu estou presumindo, no caso aí, é como se eu propusesse uma demanda somente em desfavor de um dos litisconsórcios, somente em desfavor de um réu, é exatamente isso, não é isso? E deveria ter proposto também contra um litisconsorte necessário unitário. É isso? Exatamente. A situação é essa.
execução dívida. Então não há propriamente falta de estação, tá bom? Então vamos lá adiante, pessoal. Como eu já havia dito a vocês, como a impugnação ela tem um prazo, é possível que, como vocês sabem, que os processos de execução ele tenha atos sempre posteriores. Então, por exemplo, eu apresentei a impugnação, não tinha ainda havido penhora. E a penhora que ocorreu posteriormente, né? Eu posso discutir se o bem é empenhorável ou não empenhorável? Posso sim discutir. Então, todas as questões relativas, ou seja, eu apresentei a impugnação, mas o juiz entendeu que o caso era de reforço de penhora, precisava promover aumento de penhora, ou que haveria redução de penhora, né? Ou que mais adiante não foram achados bens e eu precisei expedir carta precatória para promover a penhora por carta precatória. Então, em qualquer destas hipóteses, os atos executivos posteriores ao prazo de cumprimento, ao prazo de impugnação, ao cumprimento de sentença, eles vão poder ser arguídos. Vão ser arguídos por simples petição no prazo de 15 dias, tá? Então, qualquer matéria relacionada a ato ou fato supervenientes e a atos executivos supervenientes, penhoras supervenientes, tudo isso vai poder ser arguído por mera petição. Beleza? Os embargos à execução, me perdoe, o efeito suspensivo, eu pensei que eu tinha tratado disso, mas não tem problema não. O efeito suspensivo, o regramento que eu vou falar com vocês aqui do efeito suspensivo é o mesmo regramento do efeito suspensivo nos embargos à execução, tá? É o mesmo regramento do efeito suspensivo nos embargos à execução. Então, quando eu chegar lá, eu não vou voltar a falar nisso, só vou falar aqui, com um único detalhe. Né? Este regramento que eu estou dizendo, ele é o oposto quando se tratar de fazenda pública, tá? Porque na fazenda pública tem efeito suspensivo. Mas salvo nas execuções contra a fazenda pública, seja de título judicial, seja de título extrajudicial, tira essas hipóteses, a gente não tem efeito suspensivo opelegis, tá bom? A gente não tem efeito suspensivo opelegis. Então, a regra geral é de que, a despeito do meu direito de apresentar impugnação nas execuções fundadas em título judicial, ou do meu direito de propor embargos à execução fundadas em título extrajudicial, num caso ou em outro, na impugnação ou nos embargos, não haverá efeito suspensivo. Ponto. A impugnação não gera efeito suspensivo opelegis, os embargos à execução não geram efeitos suspensivos opelegis. Ou seja, a mera interposição dos embargos à execução, ou a mera interposição da impugnação, não tem o condão de obstar a continuidade da execução e dos atos executivos. Ok? Até aqui, essa é a regra geral, é isso que vocês têm que entender como regra geral. Ponto. Ocorre que é possível que eu esteja diante de uma situação em que a continuidade da execução poderá gerar um grave risco de dano irreparável ao executado, tá? E nestes casos é possível a concessão de efeito suspensivo. É possível a concessão de efeitos suspensivos, sim. Só que esses efeitos suspensivos serão decididos ope iudices, ou seja, pelo juiz. Não é a lei que concede efeitos suspensivos, é o juiz que pode conceder efeito suspensivo quando, dentro das hipóteses de tutela provisória, de urgência. É exatamente isso. A concessão de efeito suspensivo é, em sua essência, ontologicamente, do ponto de vista da dogmática processual, a concessão de efeito suspensivo é uma hipótese de tutela de urgência. É quando o juiz antecipa uma parte dos efeitos do que seria a procedência da impugnação ou dos embargos à execução. Ou seja, todas as vezes que ele estiver diante de um embargo à execução ou de uma impugnação ao cumprimento de sentença, onde ele percebe que os argumentos são relevantes, eu tenho fumaça do bom direito, eu tenho probabilidade de êxito desses embargos, e que eu tenho periculo in mora, ou seja, que eu tenho
que a continuidade da execução pode gerar risco de dano irreversível para o executado, o juiz poderá conceder o ofício quando, e aí você tem outro requisito. Qual é o outro requisito? Quando eu tiver a garantia do juízo, pessoal. Quando tiver a garantia do juízo. O que é a garantia do juízo? A garantia do juízo é, na execução por quantia certa, a existência de penhora. E na execução para entrega de coisa, o depósito da coisa. Tá? Na execução de obrigações de fazer ou não fazer, eu não tenho como segurar o juízo, já que o agir humano, ou ele se opera ou não se opera. Então, nos embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença de título, cumprimento de sentença de título judicial, ou nos embargos à execução com título extrajudicial, relacionados a obrigações de fazer ou não fazer, eu não falo em segurança do juízo. Mas nas demais espécies de execução de título, por quantia certa e de entrega de coisa, tá certo? Eu tenho que ter a garantia do juízo. A garantia do juízo, ela antigamente, na sistemática originária do CPC de 73, ela era requisito de admissibilidade dos próprios embargos. Lembra que eu falei isso? No CPC de 73, fosse título judicial, fosse título extrajudicial, a forma de se opor à execução era através dos embargos à execução. E lá no começo, a lógica era que eu só podia embargar se eu tivesse previamente seguro o juízo. A lógica era muito interessante, né? Do ponto de vista teórico era muito interessante. É que ela diz, olha, para que você venha se opor aqui, você tem que pelo menos garantir o juízo. Isso teoricamente é muito bacana, só que na prática a gente passava às vezes anos e anos atrás de um bem para piorar. E aí, quando você piorava, começava a rediscutir. Aí o CPC aí o legislador foi muito inteligente e já na terceira fase da reforma do CPC já adotou essa sistemática. Né? Qual foi a sistemática? É o seguinte, olha, o prazo, e vocês vão ver isso um pouco mais adiante, para embargos à execução ou para impugnação à sentença, eles começam a fluir independentemente da existência de segurança do juízo, de penhora ou depósito. Ponto. Mas, se você quer um efeito suspensivo, para a concessão do efeito suspensivo é necessário que tenha segurança do juízo, que tenha penhora ou depósito. Ok até aqui, pessoal? Então, como regra não há efeito suspensivo, nem na impugnação, nem nos embargos da execução, tá? Não há. Mas é possível fazer a concessão ao iudicis do efeito suspensivo, tá? Quando presente os requisitos da tutela provisória de urgência e desde que segure o juízo, ok? Aí nós vamos adiante. Por que nós vamos adiante? Porque mesmo quando há a concessão do efeito suspensivo, ele não obsta a todos os atos. Diga, Luiz Antônio. Professor, e com relação à caução? Porque eu lembro que a caução não teria como ser utilizada para os casos de obrigação de fazer e não fazer? Me perdoe, eu não entendi a parte final dos casos de obrigação de não fazer ou não fazer. A caução a gente vai falar ainda, mas essa parte final de sua pergunta eu não entendi. Eu falei que a caução era uma das hipóteses de você estar segurando o juízo. O senhor comentou antes que não tinha como você fazer a segurança do juízo nas obrigações de fazer e não fazer. E aí, quando eu estava estudando, eu acabei correlacionando a caução nas obrigações de fazer e não fazer. Perfeito. E aí eu queria entender por que não teria como, ser utilizado da caução, por exemplo. Se o juiz entender que é necessário, ele pode sim determinar a caução das obrigações de fazer ou não fazer. Você está certíssimo nesse aspecto. O que você não tem é propriamente como promover a segurança do juízo. Porque a segurança do juízo, Luiz, ela é a garantia do cumprimento da execução específica, tá? A garantia do cumprimento da execução específica. Então, quando eu promovo a penhora, eu estou garantindo que com a execução, com a expropriação do bem penhorado, eu vou conseguir fazer o cumprimento da obrigação específica, que é pagar a quantia certa, tá bom? Quando eu estou na execução para entrega de coisa,
eu também estou garantindo ao juízo que, se eu perder a impugnação, a coisa que é objeto da execução vai ser entregue. Então, eu estou fazendo a execução específica. Então, a segurança do juízo está vinculada ao cumprimento da execução específica. A caução, não necessariamente. A caução é uma garantia que o juízo exige, né, como contracautela, que, neste caso, a gente usa a caução, o juiz determina a prestação de caução, quando, mesmo havendo a concessão de efeito suspensivo, eu requeiro ao juízo os atos de alienação da propriedade ou levantamento da coisa. Nas execuções de obrigação de fazer ou não fazer, eu não tenho como fazer uma garantia da execução específica. Mas o juiz poderá sim, no caso concreto, vincular a concessão do efeito suspensivo à prestação de uma caução que vai servir para a resolução em perdas e danos. Entendeu? Da resolução em perdas e danos. Mas você vai entender um pouquinho melhor quando eu falar um pouco mais sobre o regime jurídico do efeito suspensivo. A gente vai chegar lá e aí você vai perceber que você fecha a sua ideia. Mas a sua reflexão é uma reflexão correta, no sentido de que o juiz pode determinar essa contracautela. Não é propriamente segurança do juízo, mas é uma contracautela relevante. Regra geral ainda, ou seja, regime jurídico do efeito suspensivo, tá? Mesmo quando eu defiro o efeito suspensivo, isso não impede todos os atos relacionados à realização da penhora, inclusive realização de novas penhoras. Porque o que o efeito suspensivo na impugnação ou nos embargos faz em princípio, impedir os atos de alienação do domínio. Ou seja, eu não posso fazer a venda da coisa e eu não posso, para fins de satisfação da pretensão, e eu não posso também fazer a entrega da coisa executada nas obrigações de entrega de coisa. Ok? Agora, isso não implica em que eu não vou poder promover a penhora, a avaliação, o reforço de penhora, a redução da penhora, a modificação da penhora, a avaliação dos bens. Todos estes atos de perfectibilização da penhora, eles podem ser realizados, tá bom? O que eu não vou poder, em princípio, é fazer a expropriação do bem penhorado, a adjudicação do bem penhorado ou a entrega da coisa depositada. Isso é que, em princípio, eu não posso fazer com efeito suspensivo, tá bom? Mas vamos adiante. Se ele disser respeito a apenas uma parte da execução, ela deve prosseguir pela parte restante. Então, por exemplo, se eu estou apresentando a impugnação por excesso de execução, entendendo que está sendo executado 1 milhão e que eu devo 500, eu vou poder, ou seja, o efeito suspensivo vai acarretar somente a parte que é objeto da impugnação, ou seja, os 500 mil. O restante, a execução poderá prosseguir, tá certo? Terceira coisa, assim, vai precisar entender é que o efeito suspensivo ele é interpretado de forma bem restritiva mesmo, ou seja, ele suspende o mínimo possível. Terceiro elemento relacionado ao regime jurídico. Se eu tenho execução em litisconsórcio e a impugnação foi feita somente por um dos executados, apenas em desfavor ou melhor, apenas em favor deste executado é que se opera o efeito suspensivo. Então, por exemplo, se eu estou executando um devedor principal e um fiador, e o fiador argue nulidade da fiança, ou caducidade da fiança, né? A execução vai prosseguir contra o devedor principal. Agora, se a matéria que eu ventilo na impugnação ao cumprimento de sentença, ela é uma matéria que a todos aproveita, como, por exemplo, prescrição, aí o efeito suspensivo é geral. Mas se a matéria for apenas de um dos litisconsortes, apenas em favor deste litisconsórcio é que poderá. Ok? E, por fim, mesmo com a concessão do efeito suspensivo, já tão restrito, o exequente pode ainda dizer o seguinte: olha, excelência,
apesar do efeito suspensivo, eu quero fazer a expropriação do bem. E eu vou dar caução suficiente de indenizar pelos prejuízos. Ou, olha, apesar da concessão do efeito suspensivo, eu quero levantar a coisa depositada, que é objeto da execução por quantia certa. Mas eu vou prestar caução. Então, o juiz pode autorizar que, mesmo após a concessão do efeito suspensivo, né, poderá a execução ser continuada para os seus últimos atos de expropriação, desde que o exequente preste caução idônea de indenizar o executado por todos os prejuízos que ele sofreu. A caução será prestada nos autos e caberá ao juiz a fixação ou julgamento de qual é a caução idônea. Ele pode exigir, por exemplo, a caução real, a concessão de um bem do exequente imóvel em hipoteca, tá? Como caução. Ele pode exigir uma caução fidejussória, aí pode exigir uma fiança bancária. O juiz é quem vai, a parte vai propor e o juiz, ouvido as partes, vai decidir sobre a caução, tá? Então, Luiz Antônio, como regra, quando a gente fala em caução quanto aos efeitos suspensivos, é esta caução para garantir, ou seja, para garantir a continuidade, entre aspas, a suspensão do efeito suspensivo. Ou seja, para garantir a continuidade da execução, mesmo tendo sido concedido o efeito suspensivo. Agora, o seu raciocínio está corretíssimo no sentido de, se eu não tenho como promover a segurança do juízo nas execuções de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz pode, pelo menos, vincular a concessão do efeito suspensivo à prestação de uma caução. Está certíssimo nesse sentido. Ok até aqui, pessoal? Então, pronto. Então, vamos lá. Para finalizar aqui a impugnação com cumprimento de sentença. A gente já viu que o prazo é de 15 dias contados automaticamente do fim do prazo de pagamento, independente de nova intimação, tá? Independente de penhora e de nova intimação. As arguições de impedimento de suspensão são feitas na forma do 146 e do 148, ou seja, por petição simples nos autos. Na impugnação com cumprimento de sentença é admitido o contraditório amplo, inclusive com designação de perícia, se for o caso, com ouvida de testemunhas, e da decisão a impugnação com cumprimento de sentença, como regra, caberá agravo de instrumento, salvo se a decisão extinguir a execução, ou seja, extinguir a fase de cumprimento de sentença, caso em que ela encerre a instância, e encerrando a instância, ela é recorrida por apelação, porque constituirá sentença. Oi, Rafael. Professor, em relação ao prazo, bora dar um exemplo hipotético aqui. Por exemplo, a parte requer o cumprimento de sentença, e aí, antes mesmo da expedição da intimação, em relação à executada, a executada se antecipa e apresenta impugnação nos autos. Sim. E o juiz decide dentro do prazo de 15 dias, antes da expedição da intimação. Ela se deu por intimado com a apresentação da impugnação. Se deu por intimado, né? Perfeito. Aí, nesse caso, esse prazo de 15 dias, ele seria exaurido automaticamente ou ainda assim remanesceria? Não remanesceria porque você exerceu o direito. Aí operou-se preclusão consumativa. Exatamente. A preclusão consumativa. Porque qual é a regra geral? A regra geral é o seguinte, qual foi a lógica que o CPC fez? Ele termina ficando complexo demais. Eu acho que assim, seria muito mais simples se o prazo de impugnação fosse o mesmo prazo de pagamento, 15 dias contados da intimação, simplesmente. Mas o que o CPC fez? O CPC quis dar um prazo de 15 dias para o pagamento e não havendo cumprimento voluntário, aí sim começa o prazo para a impugnação. Então, qual é a regra geral? Você vai ser intimado por advogado, essa é a regra, né? Salvo naquelas hipóteses que a gente viu, que não tem advogado constituído nos autos, processo por reveria, aí a gente faz a intimação normal, ou a intimação pessoal pelo diário eletrônica, conforme lá as regras do 231, tá? Mas como é que funciona a regra geral? Você vai ser intimado pelo seu advogado para promover o pagamento. Você tem 15 dias úteis para promover o pagamento. Não realizado o pagamento, independente de nova
intimação, começa a correr o prazo de 15 dias úteis para a impugnação, a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença. Esse é o regramento do CPC. Só para que vocês vejam aqui o caput do 525. Caput do 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, que prazo é esse previsto no artigo 523? O prazo de 15 dias, para cumprimento voluntário, tá? Então, transcorrido o prazo de 15 dias, que é o prazo do cumprimento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado promova a impugnação. Essa impugnação independe de penhora, assim como também independe de nova intimação. Tá. Beleza até aqui, pessoal? Então vamos em frente, tá? Impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Já me ajudou muito, porque boa parte desse tema foi tratado no seminário, tá? O seminário terminou tratando tanto da impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública, como a impugnação, como os embargos da execução contra a fazenda pública. Já foram muito bem tratados no seminário. Então aqui a gente vai somente fazer algumas ressalvas. Então, primeiro, né, tudo aquilo que a gente falou em princípio, na impugnação ao cumprimento de sentença, ela tem o mesmo regramento, a mesma lógica e o mesmo regramento para a impugnação ao cumprimento de sentença quando o executado é a fazenda pública. Qual é o elemento central que diferencia? Nada daquilo que a gente falou em relação à penhora se aplica contra a fazenda. Por quê? Porque a gente já viu que os bens da fazenda são impenhoráveis. Então não há sentido em falar em reforço de penhora, arguição posteriormente. Nada disso vai se aplicar porque os bens da fazenda, né, são impenhoráveis. Tá? Algumas outras diferenças que precisam ser ressaltadas. 30 dias. O prazo contra a fazenda pública não é para a impugnação da fazenda pública não é de 15 dias, é de 30 dias. Né? Prazo próprio, portanto, não se conta em dobro. Tá? Como vocês sabem, em regra, os prazos contra a fazenda pública, eles são contados em dobro. Mas aqui nós estamos falando, não é um prazo em dobro, não é 15 dias previsto no CPC para que a gente dobre. Não. Né? O prazo previsto já é de 30 dias. 5, 3, 4. Aqui, ó. Aqui. A fazenda pública, 535, será intimada na pessoa de seu representante judicial por carga, remessa ou meio eletrônico para querendo impugnar no prazo de 30 dias e nos próprios autos a execução. Beleza? Então, aqui, pessoal, nós estamos falando como é prazo já previsto especificamente e próprio para a fazenda, a gente não conta em dobro, ou seja, não é 60 dias, e sim 30 dias. Oi, Bruna. Ela só acabou respondendo agora no final. Eu ia perguntar sobre essa questão de quando o prazo já está previsto em lei, mesmo em dobro, entendeu? Mas só acabou respondendo. Isso. Obrigada. Se o prazo já é previsto para a fazenda pública, esse prazo não é em dobro, tá bom? E no mais, pessoal, aplica-se tudo o quanto a gente falou, nos aspectos procedimentais do cumprimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Agora vamos lá. Não havendo a impugnação ou sendo a impugnação rejeitada, né, aí sim eu vou promover aos atos, entre aspas, de execução contra a fazenda pública, que vocês lembram que alguns entendem até que nem mesmo a execução em sentido próprio contra a fazenda pública existe, né, porque o regime não há atos executivos de expropriação. Né, você vai ter a expedição do RPV ou a expedição do precatório, conforme o caso. Então, na impugnação ao cumprimento de sentença, ela tem um efeito suspensivo ope legis. Ao contrário da impugnação normal, em que, mesmo havendo impugnação, eu pratico os atos de satisfação da pretensão, contra a fazenda pública, quando a fazenda impugna, eu não emito o RPV. Eu não emito o precatório, eu não expresso o precatório, tá bom? Num caso ou em outro caso,
a expedição do RPV ou do precatório, a requisição do precatório, ela se dará somente após o julgamento da impugnação, quando ela for rejeitada ou se ela não for apresentada. Tá bom? Aí a gente também já viu aqui a mesma regra, seja que tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pelo executado, desde logo é objeto de cumprimento. Beleza até aqui, pessoal? Matamos a impugnação, vamos aos embargos de execução, sendo que muita coisa dos embargos, de certa forma, a gente já estudou, como o efeito suspensivo, que a gente já viu. Tá? Mas vamos adiante. Primeira coisa que a gente precisa compreender, os embargos da execução, ao contrário da impugnação ao cumprimento de sentença, que é uma ação incidental, ela é uma ação autônoma. Ela vai ser autuada em apartado e ela vai depender dos mesmos requisitos da petição inicial. Então, os embargos da execução não são opostos nos autos da execução, incidentemente, como é a impugnação. Não. Os embargos da execução, eles são propostos através de uma petição inicial, com os requisitos próprios de petição inicial, lá do 319, né? Do 319, 320, e também com os requisitos específicos, né? Com os requisitos específicos que estão lá previstos a partir do 913, né? Quando a gente começa a regrar no 913 do CPC, quando a gente começa a regrar os embargos à execução, tá? Então, primeira coisa, vamos lá. Não depende de penhora, depósito ou caução. Não depende de penhora, depósito ou caução. A apresentação dos embargos, né? A gente já viu que na redação originária do CPC de 73, eu tinha como requisito dos embargos à execução a prévia realização de penhora ou depósito. Desde a terceira fase da reforma do CPC de 73, com o que foi mantido e incorporado no CPC de 2015, eu não mais preciso de penhora ou depósito para fins de propor os embargos à execução. Os embargos à execução são propostos, eles são uma ação de natureza ou declaratória ou constitutiva, a depender do seu pedido. Tá bom? Então, independe de penhora, depósito ou caução. A penhora, depósito ou caução vai ser requisito para quê? Vai ser requisito para a concessão do efeito suspensivo, como a gente já viu, mas não para a propositura, tá? Segunda coisa, o prazo é de 15 dias, tá? Mas esse prazo de 15 dias é contado de forma diferente da impugnação, tá? Porque lá na impugnação, o prazo ele conta automaticamente independente de intimação. Aqui, no cumprimento de sentença, eu não tenho citação, eu só tenho intimação. Aqui é diferente. Aqui, na execução fundada de título extrajudicial, o executado vai ser citado para pagar. Ele vai ser citado para pagar. Então, o prazo para apresentação dos embargos ele é de 15 dias na forma do 231, ou seja, na forma que é contada para fins de citação, ou seja, como foi realizada a citação. Então, se a citação foi por meio eletrônico, da sua ocorrência, da certidão de intimação por meio eletrônico dos autos. Se foi por oficial de justiça, da juntada aos autos do mandado de execução, do mandado executivo. Se foi pelo correio, da juntada aos autos do aviso de recebimento. Beleza até aqui? Ponto. Então, o prazo acontece. Agora, com um detalhe. Ao contrário da impugnação, aqui, havendo litisconsortes, o prazo é individual. E eu não aplico o prazo em dobro para advogados, para litisconsortes defendidos por advogados de escritórios de advocacia diferentes, que é a regra do prazo em dobro 229. Por que eu não conto aqui esse prazo em dobro? Porque eu não estou tratando de defesa, eu estou tratando de exercício de direito de ação. Porque os embargos à execução, têm natureza jurídica de ação autônoma. Então, aqui não é como na contestação, que eu conto da juntada aos autos do último mandado de citação. Não.
a cada citação de cada litisconsortes realizado na forma do 231, começa o seu prazo individual de apresentação do seu respectivo embargos à execução, tá? E não há prazo em dobro, mesmo que representado por escritórios diferentes, não haverá prazo. Os prazos são individuais, tá bom? Segundo, haverá distribuição por dependência ao processo de execução, tá? Eu faço, cada um apresentará os seus respectivos embargos e cada litisconsorte apresentará seus embargos e eles serão apresentados, né, ou seja, eles serão distribuídos por dependência, né, ao processo de execução. Tá bom? Como vocês viram, eu já tratei com vocês, quando eu falei em competência, de que permite-se, né, a prorrogação, a modificação de competência na execução, inclusive de competência funcional absoluta, no caso de cumprimento de sentença, para que sempre possa a execução ocorrer no local onde estão os bens, ou no novo domicílio do devedor. Por que a gente tem essa preocupação em promover sempre a execução no local dos bens, pessoal? Porque é muito inconveniente a realização da execução por carta. Ao contrário de um processo de conhecimento, que a expedição de uma carta precatória muda relativamente pouco no resultado final do processo. Então, poxa, eu peço uma carta precatória para ouvir uma testemunha que reside em cidade diferente. Vai ser ouvida a testemunha, a precatória retorna aos autos, e isso influencia pouco no resultado. Mas a execução por carta precatória, rogatória de ordem, ela é muito ruim. É muito ruim por quê? Porque a execução ela é eminentemente satisfativa. Ela realiza atos materiais. Eu não tenho tanta reflexão e cognição e julgamento. Eu tenho a realização de atos materiais. E é ruim quando, por exemplo, o juízo que vai ser responsável pelo pagamento é um, mas a penhora foi realizada em outro. Então, ou seja, a execução está tramitando em Salvador, mas a penhora foi realizada em Aracaju, em Sergipe. Isso termina sendo muito ruim. É por isso que a gente permite a modificação da competência. Mas ainda assim há situações em que não é possível. O exequente não quis propor execução, ou não sabia exatamente onde estavam os bens que eram objeto da execução, né? Ou não tinha o novo endereço, ou não quis fazer no novo endereço executado. E não raro pode acontecer de eu descobrir que o único bem que eu tenho de executado é um bem imóvel, execução tramitando em Salvador, um bem, uma casa, um apartamento, uma sala, um imóvel que ele tem em Sergipe. Como é que funciona isso daí? Ou seja, ele está morando em Sergipe e em Sergipe eu penhorei um bem imóvel. Como é que funciona a propositura dos embargos? Então, nestes casos, os embargos eles podem ser oferecidos para fins de facilitação do acesso à justiça, tanto no juízo deprecado, no nosso exemplo Aracaju, como no juízo deprecante, no nosso exemplo Salvador, tá bom? Mas eles serão, em princípio, julgados em Salvador, que é o juízo da execução, tá? Salvo se as únicas matérias propostas nestes embargos por carta, na execução por carta, eles se refiram ao bem penhorado. Então, vamos lá. Se eu estou discutindo a impenhorabilidade do bem imóvel por se tratar de bem de família, e essa é a minha única matéria, quem vai julgar estes embargos é o próprio juízo deprecado. É o o juízo de Aracaju. Mas se eu arguir que o bem é impenhorável porque é bem de família, mas também arguir que teve excesso de execução e também arguir prescrição, né? Quem vai julgar estes embargos com todas estas matérias é o juízo deprecante, é o juízo de Salvador. Ok até aqui, pessoal? Entendido? Então, para a facilitação da defesa, quando eu estou tratando de execução por carta, o executado poderá apresentar os seus embargos,
seja no juízo deprecado, seja no juízo deprecante. Ponto. Mas a competência para o julgamento dos embargos será como regra do juízo deprecante, que é o juízo da execução. Qual é a exceção? A exceção é quando os embargos versarem unicamente questões relacionadas à penhora, ou seja, ao ato executivo, né, praticados lá no juízo da execução. Ou seja, incorreção da penhora, insuficiência da excesso de penhora, avaliação errônea. Estas matérias, se são apenas estas matérias, serão arguídas por lá. Ok? Bom, prazo. Quando a gente faz a citação, quando você faz a execução por carta precatória, então é o caso aqui, eu expedi uma carta precatória para que o executado seja citado e sejam penhorados os bens em Sergipe. Tá? No momento em que eu realizo essa citação, automaticamente, independente da devolução da carta, o juízo deprecado deverá fazer uma comunicação ao juízo deprecante de que a citação foi ocorrida. Ele vai devolver a carta precatória quando terminarem os atos de expropriação do bem penhorado lá em Sergipe. Mas quando for feita a citação, automaticamente, o juízo deprecado deverá fazer essa comunicação. Tá? Então, o prazo dos embargos vai ser contado quando? Se o juízo fez essa comunicação que ele deve fazer, da juntada no juízo deprecante, ou seja, no juízo da execução, da comunicação da citação. Se por acaso, está vendo aqui, da juntada na carta da certificação de citação, quando a matéria foi exclusivamente deprecada. Não é esse exemplo que eu estou falando. Eu estou falando de baixo. Da juntada nos autos de origem, do comunicado da citação ou da juntada da carta devidamente cumprida quando a matéria for ampla. Tá? Então, ou seja, em princípio, quando a matéria for aquela hipótese que lembram, são duas hipóteses. Uma, eu só estou discutindo questões relacionadas à penhora e avaliação. Duas, eu estou discutindo tudo. Tá? Isso e outras questões. Ponto. Lembra, separa essas duas hipóteses na cabeça. Bom, quando eu estou promovendo a execução, o juízo deprecado tem que comunicar imediatamente a citação. Tá bom? Bom, então, o juízo deprecado vai expedir o mandado de citação, o oficial de justiça vai lá, cita e retorna para o juízo deprecado lá em Aracaju, que foi feita a citação. O juízo deprecado, independente de devolver a carta, vai lá para o juízo de Salvador e informa, está aqui o mandado de citação do réu. Eu já consegui citar o réu, tá certo? Aí como é que funciona? Se eu tenho aquele embargos à execução, que eu vou discutir todas as matérias, o meu prazo para embargar começa a contar da juntada em Salvador dessa comunicação de citação. Tá? Agora, se eu só vou discutir matérias relativas à penhora, eu vou contar da juntada na própria carta precatória, ou seja, lá em Aracaju mesmo, da respectiva citação. Na prática, o que acontece é que, quase em todos os casos, argue-se mais de uma matéria, não apenas questões relacionadas à penhora. Tá? Beleza até aqui? Compreendido como funciona o prazo na execução por carta, pessoal? Vamos adiante. O artigo 917 do CPC, ele trata de matérias passíveis de serem arguídas nos embargos à execução. Tá? Ocorre que essa exposição ela é, entre aspas, relativamente inócua. Ela é mais didática do que propriamente dogmática. Por quê? Porque quando você vai aqui no artigo 917, você traz uma porrada de matéria, tá bom? Que a gente vai tratar já já. Boa parte delas a gente já tratou. Mas na última matéria, ele vai lá e diz o seguinte: qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. É óbvio que os embargos da execução precisam ter a 5, a cognição a mais ampla possível. Por quê? Porque aqui eu não tenho o óbice da coisa julgada. Eu não tenho aqui, nos embargos à execução,
o mesmo óbice que a impugnação tem, que é a impugnação não pode rediscutir a coisa julgada. Por isso que a matéria lá ela é mais restrita. Ok? Nos embargos à execução, eu estou tratando de título extrajudicial. O título, portanto, é formado fora do âmbito da formação de coisa julgada. O título é formado fora da atividade jurisdicional. Então, eu não posso ter limites naquilo que eu vou arguir em embargos à execução. Eu vou arguir em embargos à execução toda e qualquer matéria que eu puder e quiser promover a arguição. Então, este inciso 6 do 917 termina, obviamente, abarcando todos os demais incisos. Então, esses demais incisos, eles são incisos que são muito mais, assim, didáticos para as partes do que propriamente técnico. Porque, basicamente, eu poderia somente botar no caput, ó. Eu poderia aqui simplesmente botar no caput dos embargos de execução, o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa. Então, as demais hipóteses que são aqui elencadas, elas são hipóteses muito mais didáticas, de esclarecimento, né? De esclarecimento. E aí, quais são elas, Maurício? Pronto. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Tá? E aqui, eu não estou falando de inexigibilidade posterior à formação do título, não. Pode ser anterior. Eu estou tratando aqui, eu não tenho aqui a limitação da coisa julgada, tá bom? E no que concerne a inexigibilidade, e no que concerne a inexigibilidade, eu não vou tratar aqui da mesma forma como eu tratei da sentença inconstitucional, porque eu não tenho aqui uma sentença. Eu não tenho aqui uma inconstitucionalidade, ou seja, eu não tenho aqui a mesma hipótese de realização de uma sentença constitucional, tá bom? Mas vamos lá, inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, sendo que, em decorrência da dinâmica do processo de execução e da possibilidade de que a penhora seja feita depois do prazo de apresentação dos embargos, porque a gente já viu que o prazo é da citação, e às vezes a penhora só ocorreu 6 meses, 1 ano depois, as possíveis arguições relacionadas a esta penhora futura ou a avaliação desta penhora futura, né, que se dará após o prazo, obviamente, dos embargos, eu poderei, assim como acontece nas matérias dos atos executivos supervenientes da impugnação com sentença, também aqui, nas matérias supervenientes, dos atos executivos supervenientes, eu poderei arguir por mera petição, por simples petição. Tá certo? Excesso de execução, tá? Ou cumulação indevida de execução. E aqui eu fiquei devendo, não falei disso quando eu falei da impugnação ao cumprimento de sentença, porque disse que ia falar aqui, assim como a parte de efeito suspensivo. Eu falei lá e não vou repetir aqui. Isso daqui eu não falei lá e vou falar aqui, porque aqui está mais bem regrado. Porque o excesso de execução, pessoal, não é só quando o exequente pleiteia a quantia superior ao título. Isso é excesso, sim, mas o excesso não é só isso. O excesso pode ser o requerimento, o pleito de quantia superior ao do título, mas pode ser quando ele recai sobre coisa diversa daquela declarada no título. Então, se eu estou tratando do título de uma execução hipotecária, de um bem hipotecário, é excesso de execução se eu quiser penhorar outro bem que não seja o bem dado em hipoteca. Isso a gente denomina de excesso de execução. Também é excesso de execução quando ela processa de modo diferente do que foi determinado no título, ou quando o exequente, sem cumprir a sua prestação, exige que se cumpra a prestação da contraparte. A gente já viu, inclusive, o regramento da solução disso. Ou, por fim, quando o exequente não prova que a condição ou termo se realizou. Aqui está somente falando em condição, mas entenda a condição ou termo, porque vocês sabem que, como regra, termo não se prova, né? Não precisa de prova. O termo não se prova, porque o termo é evento futuro e certo. E a condição é que eu preciso provar, porque é evento futuro e incerto.
Mas a gente tem, eu já falei com vocês mais uma vez em sala de aula, os chamados termos impróprios, por exemplo, a morte. Né? Se a execução de determinado contrato está sujeita à morte de uma das partes, então eu preciso provar a morte, que é um termo impróprio, é evento futuro incerto, quando a gente sabe, ok? Então, excesso de execução é quando pleiteio quantia superior, executo coisa diversa, executo de forma diferente, o exequente pretende cumprir quando não cumpriu sua contraprestação ou não comprova que se realizou a condição ou termo, ok? Destas hipóteses, quando o exequente pleiteia a quantia superior, eu tenho aquele regramento que eu já falei antecipadamente para você. Ou seja, eu já falei na aula passada para vocês isso, mas vamos repetir aqui. A arguição de quantia superior impõe ao executado de que ele apresente o valor que ele entende devido e a respectiva planilha de cálculos. Lembra, quando a gente tratou desde a época de liquidação, eu falo isso com vocês, de que quando a liquidação depende de meros cálculos, você não precisa, quando a liquidação depende de meros cálculos, você não precisa instaurar fase de liquidação. É ônus do exequente juntar à petição inicial seu demonstrativo atualizado de débito e é ônus do executado, se quiser impugnar, dizer quanto é o valor devido e apresentar os seus respectivos cálculos, sua respectiva planilha de cálculos. Tá? Se o executado não faz isso, ou seja, ele embarga a execução, e isso serve também para impugnação, ele impugna o cumprimento de sentença, mas não diz qual é o valor devido e nem apresenta os cálculos, a planilha de cálculos desse valor devido, né? Os embargos à execução serão extintos sem resolução do mérito. Ou, no caso da impugnação, a impugnação será inadmitida. Bom, aí você pergunta, mas Maurício, e se eventualmente ele arguiu excesso de execução, mas arguiu também outras matérias, aí o juízo fará, entre aspas, uma inadmissão parcial. Né? Ele inadmitirá a arguição do excesso de execução, que não será analisada, e as demais matérias serão analisadas. Somente as demais matérias. Beleza, pessoal, até aqui? Seguindo adiante. Não tinha esta hipótese lá na impugnação, lembram? Retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa. Tá? Por que não tinha isso lá na impugnação? Alguém me responde? Por que, Karina? Me responda aí. Na impugnação, cumprimento de sentença, eu não falo da possibilidade de eu arguir retenção de benfeitorias. Não sei se o meu raciocínio está certo, professor, mas seria porque essas questões já teriam sido discutidas no processo de conhecimento? Perfeito. Exatamente. É exatamente por isso. É porque as discussões relativas a direito de retenção por benfeitorias, direito de indenização por benfeitorias, elas não podem vir a ser arguídas na fase de cumprimento de sentença porque teria havido a formação da coisa julgada. Isso é matéria de defesa e, como tal, você tem que fazer a arguição disso lá na sua contestação. Vá para a sua contestação e diga, olha, eu não tenho que pagar enquanto não for indenizado pelas benfeitorias que eu fiz, que são essas e essas. E o juiz julgará se as benfeitorias são úteis, necessárias, voluptuárias, se são indenizáveis ou não indenizáveis, na forma do contrato, na forma da lei. E julgará e lá decidirá. É por isso que na impugnação ao cumprimento de sentença para entrega de coisa certa, eu não posso mais discutir retenção, nem indenização por benfeitorias. Essas matérias têm que ser discutidas na fase de conhecimento. Nos embargos à execução é o oposto. Como eu não tive fase cognitiva, eu posso arguir tudo, e inclusive a retenção por benfeitorias. Tá? A retenção por benfeitorias. Tá? Na arguição da retenção por benfeitorias, a gente tem dois detalhes que são importantes. É possível a arguição de compensação. Então, como
vocês sabem, a retenção, a posse indevida de um bem implica no dever de restituição do bem com frutos e exceções. Com frutos e exceções. Então, quando o exequente for executar, quando o exequente executa a entrega de determinada coisa, ele tem direito a receber a coisa e mais os frutos que decorreram do prazo. Então, ele pode arguir, requerer, por exemplo, a compensação dos frutos que ele tem direito a receber, né, com a indenização que eventualmente decorra. Obviamente, o juiz irá julgar e, se necessário, o juiz designará perito, para que o perito apure, avalie e apure aquilo que ele tem direito a frutos e aquilo que é o valor de direito à indenização. E aí você compensa, e se tiver saldo, o exequente executará esse saldo remanescente. Se tiver saldo a favor do exequente, o exequente executará este saldo. E se eventualmente houver saldo a favor do executado, o executado, né, é quem terá direito a receber esse crédito e só terá o dever de entregar o bem quando recebida o crédito. Tá? Assim como ocorre no efeito suspensivo, também o exequente pode requerer ser emitido na posse, na pendência da discussão de embargos por retenção de benfeitorias. Mas nessas hipóteses, o juiz deverá vincular ao depósito pelo exequente de uma caução idônea que possa garantir a indenização por benfeitorias. Tá? Mas mesmo havendo a arguição, a apresentação de embargos para arguição de retenção, direito de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer que seja emitido da posse da coisa executada, desde que preste caução idônea, assim fixada pelo juiz nos próprios autos. Beleza até aqui? Ainda é possível arguir incompetência absoluta ou relativa, já falamos demais disso, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir, também já falamos disso, qualquer matéria pode ser discutida, e também, assim como na impugnação cumprimento de sentença, a arguição de suspensão e impedimento se dá na forma do 146 do 148, ou seja, por mera petição nos autos. Beleza? Até aqui? Bom. Então, os embargos, eles como constituem, né, como são propostos através de petição inicial, assim como toda e qualquer petição inicial, também a petição inicial dos embargos poderá ser rejeitada liminarmente. Tá? Quando é que ela vai poder ser rejeitada liminarmente? Obviamente, em todas as hipóteses em que uma petição inicial pode ser rejeitada, ou em todas as hipóteses em que uma petição inicial pode sofrer a improcedência liminar do pedido. A matéria veiculada nos embargos já está solidificada em precedente obrigatório e eu posso julgá-los improcedentes liminarmente. Se eventualmente os embargos são ineptos, eu posso indeferir a petição inicial de embargo. Ok? Além daquelas hipóteses genéricas de improcedência liminar do pedido e de indeferimento da petição inicial, os embargos, pessoal, eles são vinculados ao exercício de um prazo. É um prazo de 15 dias. Então, se os embargos forem intempestivos, eu também devo promover a rejeição liminar dos embargos. Ok, pessoal? Só com um detalhe que é importante. Isso aqui é importantíssimo vocês entenderem. Os embargos, eles são ação que possuem regramento, ação de procedimento especial, meio próprio de oposição à execução, e possuem regime jurídico próprio, ok? Mas algumas matérias não podem não ser feitas através de embargos. Elas podem ser feitas através de outras ações autônomas de impugnação. Tá? Então, por exemplo, assim, se eu perder o prazo dos embargos, não me impede, por exemplo, que eu entre com uma ação anulatória do título. Eu estou na execução, a execução fundada numa nota promissória. Eu perdi o prazo dos embargos da execução. Né? Mas, por exemplo, se a prescrição eventualmente ocorreu, eu posso entrar com ação declaratória arguindo a prescrição. Não tenho nenhum problema disso.
Se eventualmente eu entendo que o título de crédito é nulo porque não respeita os requisitos legais, eu posso entrar com ação anulatória. Se eu entendo que o contrato tem prestações excessivamente onerosas, eu posso entrar com ação revisional. Então, é importante vocês entenderem isso. Por quê? Porque, assim, ó, se de fato os embargos não forem propostos no prazo de 15 dias, significa dizer que decaiu o meu direito de exercício da ação de embargos. E esses deverão ser rejeitados liminarmente. Mas isso não me impede de discutir algumas dessas matérias cuja possibilidade jurídica de discussão estão latentes ainda. Então eu posso continuar propondo uma outra. Agora, esta nova ação não será uma ação de embargos. Ela será uma ação pelo procedimento comum, pelo regime jurídico do procedimento comum, e será mais um exemplo de uma ação autônoma de impugnação. Tá bom? Bom, agora voltando para a rejeição liminar dos embargos. Então, além das matérias próprias que são aptas ao julgamento de improcedência liminar do pedido ou, né, de indeferimento da petição inicial, além disso eu tenho a intempestividade. E em qualquer destes casos, se o juiz entende que a propositura dos embargos eles forem considerados, né, são embargos protelatórios, embargos eminentes protelatórios, o juiz deverá considerar estes embargos atentatórios à dignidade da justiça, aplicando aquela multa que a gente viu lá no 771, aplicando a multa de ato atentatório, né, à dignidade da jurisdição executiva. Tá? Mas vamos adiante. Efeito suspensivo. Tudo que eu falei aqui se aplica, tudo que eu falei lá em impugnação se aplica, a mesma coisa. Não tem efeito suspensivo ope legis, pode ser concedido o efeito suspensivo ope iudicis. A atribuição do efeito suspensivo se vincula aos requisitos da tutela provisória e mais a existência de segurança do juízo, tá? E mais a existência de segurança do juízo. Né? Isso aqui eu não falei lá, mas aqui vale a pena falar, ou seja, de como decisão de tutela provisória ela é uma decisão que pode ser modificada se alterarem-se as condições próprias, né? Assim como as demais decisões de tutela provisória eu posso modificar ou revogar fundamentadamente, né? Desde que haja modificação da situação, o juiz também aqui poderá promover, tá? Quando for parcial, tudo isso aqui, concessão do efeito suspensivo por um desexecutado não aproveita o outro, já falei, e não impedirá a efetivação e substituição. Pronto. Procedimento, tá? Procedimento. Recebidos os embargos, eu tenho que citar, né, o exequente, será ouvido no prazo de 15 dias, ele é citado para responder os embargos, mas pelo advogado já constituído nos autos, né? E aí o juiz poderá ou julgar imediatamente, se a matéria for de direito, exclusivamente de direito, tiver suficientemente provada, ou se a prova documentada já for suficiente, ele julgará, ou, se entender necessário, requerido pelas partes, deverá designar audiência de instrução e julgamento, redação da perícia, toda a matéria que for. E terminado, o juiz proferirá a sentença, tá? O juiz proferirá a sentença. Ao contrário da impugnação, que pode ser julgado por decisão interlocutória, quando não extingue a fase de cumprimento de sentença, ou por sentença, quando extingue a fase de cumprimento de sentença, os embargos de execução, como são ação autônoma, processo autuado em apartado, né, e conexo à execução, ele será julgado sempre por sentença. Beleza? E sempre será recorrido por apelação. Tá? Embargos à execução contra a fazenda pública. Tá? Aqui, pessoal, também é muito parecido com todos os embargos comuns. Eu só vou aqui tratar dos aspectos diferenciados. Tá? Diferenciados. Então, primeiro, né, cabe a execução contra a fazenda pública, né? Hoje o artigo 910 do CPC é expresso em admitir isso, mas antes também já se admitia no CPC de 73, não havia previsão expressa,
mas o enunciado 279 da súmula do STJ já admitia. O prazo dos embargos, também prazos expressamente previstos, é de 30 dias e, portanto, não conta em dobro. E não oposto os embargos ou transitado em julgado os embargos à execução quando improvidos, né, quando julgados improcedentes ou procedentes em partes, mas havendo crédito a executar, é que aí, conforme o caso, eu expresso o RPV ou o precatório, tá? Num caso ou no outro. E, obviamente, a Fazenda Pública vai arguir qualquer matéria. Aplica-se, né, dos embargos contra a Fazenda Pública, isso aqui eu volto porque lá é outra matéria, na Fazenda Pública, no que couber, lá o regramento do artigo 534 e 535, que é o regramento da impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, tá? Mas, em sua essência, a única coisa que restringe é a existência do efeito suspensivo op legis, ou seja, a apresentação dos embargos não admite a expedição da RPV nem do precatório. A expedição do RPV ou do precatório só ocorrerá depois de julgado os embargos ou quando os embargos não forem opostos. Tá? Bom, e segundo, e o prazo é de 30 dias e não de 15. Essas são as grandes peculiaridades. No mais, pega lá, ok? Pronto. Por fim, nas execuções de título extrajudicial, existe uma possibilidade do executado, aquilo que se tem denominado de parcelamento legal, né? É como se houvesse uma possibilidade do executado, ao invés de querer discutir o débito, ao invés de querer ele apresentar os embargos, ele pode renunciar ao direito de propor os seus embargos, e promove o depósito de 30% do valor exequendo total, e aí é o valor exequendo principal, mais juros, multa, honorários, todos os consectários que eventualmente existam naquela execução, devidamente atualizados. Ele promove o depósito desses 30% e requer o pagamento dos 70% restantes de forma parcelada em 6 prestações, sendo que todas as prestações elas serão corrigidas, né, monetariamente e serão pagas mês a mês. Então, este parcelamento legal é como se fosse concedido um direito ao executado. É um direito ao executado, diz assim, olha, se você quiser, executado, renunciar à discussão do débito e renunciar, né, à possibilidade de apresentação de embargo da execução, eu lhe concedo uma moratória legal, um parcelamento legal. Esse parcelamento legal não é aquele parcelamento que decorre do acordo das partes. As partes podem acordar exequente e executado, parcelamento em 24 prestações, em 30, em 2, renunciar ao crédito. Em termos de negócios jurídicos processuais, eles podem fazer o que quiserem. Quanto ao crédito, vocês sabem que a regra na execução é da ampla disponibilidade. Então, o exequente pode abrir mão de tudo, então também pode abrir mão de qualquer parcelamento. Este parcelamento não é um parcelamento que decorre de transação, de vontade das partes. É um parcelamento que a lei expressamente prevê e autoriza que o executado requeira. Então, ele abre mão do direito de apresentar embargos à execução, abre mão e requer o parcelamento legal. Atualiza os cálculos, bota os honorários, as custas, faz o valor dos cálculos, deposita 30% e pede ao juiz, né, que pague o restante acrescido devidamente de juros e correção monetária em 6 prestações, tá? Em 6 prestações. Bom, por disposição expressa, o parcelamento não se aplica ao cumprimento de sentença. Isso era uma coisa que estava em aberto no CPC de 73, que se discutia, e o CPC de 2015 terminou a optar por uma
como é que eu digo, uma interpretação mais restritiva do parcelamento. Eu sempre fui defensor, por motivos exclusivos, eminentemente de ordem prática, de uma interpretação mais ampla do direito ao parcelamento, né? Porque, por exemplo, discute-se, qualquer pessoa pode requerer o parcelamento, até aquele credor eminentemente, até aquele devedor eminentemente solvente, ele pode requerer o parcelamento. Por exemplo, um banco Itaú, um banco Bradesco, né? Uma empresa como a Petrobras, que são empresas eminentemente solventes, né? Uma pessoa multimilionária, ele pode requerer o parcelamento, né? Muita gente na doutrina entende que não, que nestes casos haveria um abuso de direito. Eu entendo que sim. Por que eu entendo que sim? Porque na prática é quase impossível que você consiga receber, na prática, mesmo de um banco, em menos de 6 meses. Porque você vai ter o prazo de embargos, que é de 15 dias úteis, já lá se vão 30. Para depois disso, você fazer, ou até antes disso, você pode eventualmente fazer uma penhora online, aí tem a comunicação ao juízo, aí a conversão da penhora online em dinheiro, aí se você faz uma petição pedindo levantamento, vai levar 2 meses para entrar na lista de conclusão e chegar ao juiz, para o juiz autorizar, para o cartório emitir. Então é provável que mesmo contra um devedor solvente, você não consiga ultimar uma execução, né, neste prazo. Sem falar na possibilidade de apresentação dos embargos e de concessão do efeito suspensivo. Na prática, embora, como nós vimos, na regra, na dogmática, não haja efeito suspensivo em decorrência da interposição de embargos e mesmo assim a concessão de efeitos suspensivos, ele somente impede a alienação do dinheiro. Na prática, é muito raro os magistrados autorizarem o levantamento do dinheiro enquanto não julgados os embargos. Ficam com medo de liberar o dinheiro e depois gerar um prejuízo ao executado no julgamento da procedência dos embargos. Então, na prática, é muito raro. Então, eu sempre interpretei, por motivos eminentemente de ordem prática, de que esse parcelamento legal devia ser um parcelamento coativo, ou seja, devia ser um direito, de fato, do executado apresentar esse parcelamento, porque ele autoriza o imediato levantamento das parcelas. Mas nos parece que, e inclusive eu também defendia, que isso podia se aplicar ao cumprimento de sentença. Mas não parece que essa é a compreensão do CPC. O CPC terminou por adotar aquela linha doutrinária, porque você não tem jurisprudência significativa, robusta do STJ sobre isso, né? Mas o CPC terminou por adotar aquilo que a doutrina, na prática, a doutrina defendia, de que o parcelamento legal ele tem que ser interpretado de forma mais restritiva, permitindo que o juiz analise, defira ou indefira, né, estas hipóteses. Tanto que expressamente ele disse que não se aplica ao cumprimento de sentença. Expressamente também ele diz, né, de que na pendência da apreciação do requerimento, ele tem que continuar fazendo o depósito, porque aqui já é um reconhecimento da prática, que na prática demora, porque teoricamente você deposita os 30%, o juiz manda o exequente se manifestar sobre o parcelamento, se aceita, se não aceita, em 5 dias, e decide se é ou não hipótese de concessão do parcelamento, né? É ou não. Só que na prática é muito raro que você consiga ter essa decisão em menos do que os 30 dias para o vencimento da próxima parcela. E aí, daí que enquanto não houver a decisão sobre o cabimento ou não, né, do parcelamento legal, a parte tem que continuar apresentando os depósitos. E aí tem um detalhe, pessoal. Sabe por que não tem jurisprudência? Sabe por que não tem jurisprudência consolidada sobre essa matéria? Porque na prática quase ninguém requer. Quase ninguém requer. Por que quase ninguém requer? Porque o simples fato de você não requerer isso, muito provavelmente seu bem só vai ser constricto depois desse prazo de 6 meses. Então, termina que se há uma interpretação para restringir um direito que, na prática, a própria ineficiência da justiça
a própria ineficiência do sistema de justiça não tem tornado este favor legal do parcelamento pouco utilizado pelos executados, porque a própria inércia do sistema termina levando mais tempo do que o necessário para você fazer esse parcelamento. Tá bom? Mas deferida a proposta, o exequente levanta mês a mês. Se eventualmente for indeferida a proposta, ou se houver o inadimplemento de qualquer das parcelas, com o inadimplemento de qualquer das parcelas, eu tenho uma sanção, uma multa que é aplicada em desfavor do executado de 10% das prestações inadimplidas, tá? Então, se, por exemplo, eu requeiro, mas pago a primeira prestação e não pago a segunda, ou seja, eu só paguei uma parte do débito, este saldo restante do débito todo é considerado antecipadamente vendido, eu aplico uma multa de 10% e promovo a execução de todo este saldo devedor, né, com a continuidade dos atos de expropriação. Tá? A mesma lógica de continuidade dos atos de expropriação, mas sem multa, ocorre quando o juiz indefere o parcelamento legal. Beleza, pessoal? Então, viva! Era isso que a gente queria tratar aqui com vocês, de meios de impugnação, cumprimento de sentença. E vamos às perguntas. Diga, Luiz Antônio. Na verdade, professor, eu ia perguntar com relação à chamada, porque eu entrei com 7 minutos de atraso, aí eu já tinha... Eu tiro a falta, sim, não tem problema nenhum. Então, alguma dúvida sobre a questão? Alguma dúvida sobre o tema, pessoal? Pronto, então se não tem dúvida, eu vou parar aqui a gravação